Você sente o clima mudar assim que conta uma boa notícia? A voz do outro fica mais fria, mais curta, quase forçada, um olhar de espanto, um olhar de inveja. Você percebe, sempre percebeu, só nunca teve coragem de dizer isso em voz alta, porque parece loucura desconfiar de quem está perto de você. Parece exagero seu, parece até ingratidão sua duvidar de que quem deveria estar feliz pela sua vitória não está. Isso não é loucura, isso não é exagero e não é imaginação sua. Existe algo que se move por trás de certos olhares, silenciosos, elogios que saem meio torto da boca de quem diz. Isso tem nome. A Escritura conhece esse nome há milhares de anos e hoje você vai aprender a reconhecê-lo, a entendê-lo e principalmente como se proteger de uma vez por todas disso. Você já sentiu aquele cansaço estranho depois de conversar com certas pessoas? Não é aquele cansaço físico, é um cansaço espiritual, um cansaço da alma, como se tivessem sugado a sua energia. Você sai do encontro se sentindo menor, se sentindo mais pesado, se sentindo inferior a outras pessoas, ou até triste porque não ficaram felizes com aquela notícia que está te fazendo tão bem e que te deixou tão contente. Você sai como se tivesse perdido alguma coisa, mas não sabe o que é. Isso não é imaginação sua. Existe uma força que se move atrás do olhar do outro, através de um comentário que parece elogio, mas carrega veneno por dentro, através de uma alegria fingida, que na verdade esconde inconformismo com o seu bem. Você conquistou algo e ao invés da celebração veio distância. Você melhorou de vida e ao invés de apoio veio comparação. Você foi abençoado e ao invés de alegria genuína dos que estavam ao seu redor, veio aquele silêncio constrangedor que ninguém sabe explicar. Isso não é coincidência e não é sensibilidade excessiva sua. Isso é inveja. E ela é real, é antiga e a palavra de Deus fala sobre ela desde as primeiras páginas da Escritura. O problema é que ninguém te ensinou a reconhecer isso. Você aprendeu a duvidar de si mesmo antes de aprender a identificar o que estava sendo direcionado contra você. Aprendeu a se sentir culpado por prosperar antes de aprender que a prosperidade nunca foi um problema. O problema sempre esteve no olhar de quem não suporta ver você bem. E é exatamente por isso que você está aqui hoje, porque chegou a hora de nomear o que você sente, de entender de onde isso vem e de aprender a se cobrir com uma proteção que nenhum olhar carregado de má intenção consiga atravessar a sua alma. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que vem a seguir vai te dar clareza sobre as situações da sua própria vida que talvez você nunca tenha conseguido explicar até hoje. Pare e pense com sinceridade por um instante. Quantas vezes você já ouviu alguém confessar publicamente que sente raiva? Muitas vezes. Quantas vezes você já ouviu alguém confessar que caiu em tentação da carne? Também muitas vezes, ainda que em voz baixa. Mas quantas vezes em toda a sua vida você ouviu alguém olhar nos seus olhos e dizer com todas as letras: "Eu sinto inveja de você"? Quase nunca. E isso não é coincidência. Isso é porque a inveja é o pecado mais escondido dentro do coração humano. Eu ouso dizer que até quem está sentindo inveja muitas vezes não sabe que está sentindo isso. O único que ninguém tem coragem de admitir nem para si mesmo. Por isso as pessoas desconhecem que estão sentindo esse sentimento de inveja. A raiva, ela explode. Todo mundo vê. A inveja não explode, ela infiltra. Ela se disfarça de piada, de conselho não pedido, de preocupação fingida com o seu bem-estar. Ela nunca aparece dizendo o que realmente é. Ela aparece vestida de outra coisa. E é por isso que você demorou tanto tempo para reconhecer o que estava sentindo ao seu redor. Porque quem sente inveja de você jamais vai admitir isso na sua frente. E quem está sendo alvo de inveja geralmente também demora a perceber, porque parece loucura suspeitar de pessoas próximas, de familiares, de amigos de longa data. Só que a palavra de Deus não tem medo de nomear
o que a sociedade prefere esconder. Desde o livro de Gênesis, a Escritura já colocava a inveja no centro da primeira grande tragédia entre dois irmãos. Não foi um estranho, não foi um inimigo de fora, foi alguém do próprio sangue que não suportou ver o irmão sendo bem visto por Deus. E se isso aconteceu da própria família mais antiga da humanidade, por que você acha que estaria livre disso na sua vida? Existe um silêncio cultural em torno desse assunto, porque falar sobre inveja significa admitir que as pessoas mais próximas de nós podem sim guardar sentimentos que preferimos não enxergar. E é mais confortável fingir que isso não existe do que encarar essa possibilidade de frente. Mas eu não estou aqui para o conforto de fingir. Estou aqui para te dar clareza que a igreja sempre teve sobre isso, mesmo quando o mundo prefere o silêncio, porque só reconhecendo o inimigo é que você aprende a se proteger dele de verdade. E o próximo passo é entender exatamente onde esse mal nasceu pela primeira vez na história da humanidade. Volte comigo até o início de tudo, antes dos reis, antes dos impérios, antes de qualquer guerra entre as nações. A primeira violência registrada na história da humanidade não aconteceu entre estranhos, aconteceu dentro de uma família, aconteceu entre dois irmãos, filhos dos mesmos pais, criados sob o mesmo teto, Caim e Abel. E a raiz daquela tragédia não foi fome, não foi disputa por terra, não foi guerra por poder. A raiz foi a inveja. Abel ofereceu o seu sacrifício com o coração inteiro, e Deus olhou com agrado para aquilo que ele entregou. Caim também ofereceu, mas o seu coração não estava no mesmo lugar, e Deus não teve o mesmo olhar de agrado para com a sua oferta. E o que Caim deveria ter feito naquele momento era simples: olhar para dentro de si mesmo e se perguntar por que sua oferta não tinha o mesmo peso que a do irmão. Mas Caim não fez isso. Ele olhou para o irmão, olhou para o outro e não para si mesmo. E o resultado desse olhar foi o primeiro sangue derramado na história do mundo. Perceba o que a Escritura está te ensinando aqui. A inveja nasce exatamente no momento em que você para de olhar para o seu próprio caminho e começa a medir o seu valor pelo que o outro está recebendo. Isso é muito forte. Caim não foi destruído porque Deus o abandonou. Ele foi destruído porque não suportou ver o irmão sendo abençoado. E esse é o retrato mais antigo e mais fiel de como a inveja opera até hoje, inclusive dentro da sua própria casa, entre pessoas que dividem o mesmo ambiente, a mesma mesa e que são de laços sanguíneos. Talvez você já tenha vivido isso sem saber nomear. Talvez tenha sido um irmão que se afastou quando você prosperou, talvez tenha sido um amigo de infância que sumiu quando a sua vida melhorou, ou talvez tenha sido alguém da própria família que, ao invés de comemorar a sua conquista, fez questão de te lembrar de todos os seus erros do passado. Tenho certeza que isso já aconteceu com você. Isso tem nome, e a Bíblia deu esse nome há milhares de anos. E se Deus permitiu que essa história fosse registrada logo no começo das Escrituras, é porque Ele quer que você reconheça esse padrão antes que ele te alcance como alcançou Abel. Mas existe algo ainda mais surpreendente que a palavra revela sobre quem costuma ser mais invejado, e é exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Aqui está uma pergunta que talvez você nunca tenha feito para si mesmo e que vai mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que já viveu, porque os homens mais abençoados da Bíblia foram quase sempre os mais invejados. Pare para pensar nisso com calma, porque essa resposta carrega um consolo que você precisa ouvir agora. José foi o filho amado do seu pai. Recebeu sonhos que vinham diretamente do alto. Foi vestido com uma túnica que o distinguia de todos os seus irmãos. E o que aconteceu com ele não foi aplauso da própria família, foi traição.
Os próprios irmãos o venderam como escravo porque não suportaram vê-lo sendo favorecido. Anos depois, José se torna governador do Egito, salvou nações inteiras da fome. E tudo isso só aconteceu depois de atravessar o poço, a escravidão, a prisão, de literalmente estar lá no fundo do poço. A bênção sobre a vida dele não afastou a inveja. Ela foi exatamente o que despertou a inveja ao redor. Davi foi ungido rei ainda jovem, ainda pastor de ovelhas, escolhido por Deus entre todos os seus irmãos mais velhos. E quem mais perseguiu Davi depois disso? Não foram os filisteus no início, foi Saul, o próprio rei. O homem que deveria ter sido seu maior aliado, tomado por um ciúmes que o consumiu por anos. Davi foi caçado, perseguido, obrigado a viver escondido em cavernas, exatamente porque a unção de Deus sobre a sua vida incomodava profundamente quem estava ao seu lado. Agora, eu quero que você entenda uma coisa com toda clareza. Se você já foi invejado, isso pode não ser um sinal de que algo está errado com você. Pode ser exatamente o contrário. Pode ser sinal de que existe um favor sobre a sua vida que incomoda quem não tem esse mesmo favor. A inveja que você recebeu não é prova de que você fez algo de errado. Às vezes é prova de que Deus faz algo de certo em você. E isso ficou visível demais para ser ignorado por quem está ao seu redor. Isso muda tudo, não muda? Você não precisa mais se sentir culpado pelo bem que Deus fez na sua vida, só porque alguém não soube lidar com isso. Mas, para viver essa verdade, de verdade, você precisa aprender agora a se libertar de uma prisão ainda maior. A prisão de se definir pelo que falam de você. E é exatamente por isso que vamos juntos para o próximo passo. Existe uma prisão que ninguém vê e que machuca mais do que qualquer prisão de ferro. É a prisão de viver preso à opinião de quem tem inveja, principalmente de quem tem inveja de você. É deixar que o comentário torto, o olhar de desprezo, o silêncio de quem deveria comemorar com você defina quem você é. E eu preciso te dizer isso com toda a clareza que Deus colocou no meu coração agora. Você não é o que falam de você. Você é o que Deus disse que você é. Pense em José de novo por um instante. Antes de ser governador, ele foi chamado de sonhador com desprezo pelos próprios irmãos. Foi chamado de escravo no Egito, foi chamado de prisioneiro numa cela que não merecia estar. Se José tivesse acreditado em cada nome que colocaram nele, ele teria morrido esquecido numa masmorra egípcia. Mas José sabia de uma verdade que ninguém conseguia arrancar dele. O que Deus tinha revelado sobre o seu chamado era maior do que qualquer rótulo que colocassem em cima dele. E é exatamente isso que eu quero que você entenda agora sobre a sua própria vida. Quando alguém te inveja, essa pessoa não está fazendo um diagnóstico correto sobre quem você é. Ela está revelando o que existe dentro do próprio coração dela. A inveja fala mais sobre quem inveja do que sobre quem é invejado. Eu ouso dizer que ela não fala nada sobre quem é invejado. Então, pare de carregar como verdade aquilo que nasceu do vazio de outra pessoa. Pare de deixar que o silêncio de alguém defina o valor da sua conquista. Pare de pequenar a sua alegria só porque ao redor ninguém soube recebê-la com o coração limpo. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isso não muda porque alguém não suportou ver o seu bem. A sua identidade não está nas mãos de quem te observa com maus olhos. Ela está guardada em quem te formou. E ele nunca muda de ideia sobre o valor que colocou em você. Segura essa verdade com firmeza agora, porque é com essa mesma firmeza que você vai declarar em instantes a oração que vai selar essa proteção verdadeira sobre a sua vida de uma vez por todas. Agora eu vou te pedir, se puder, feche os olhos,
Se não puder, simplesmente entregue este momento por inteiro. Sinta a presença de Deus ao seu lado, te protegendo, cuidando de você. Sinta o manto de Nossa Senhora te abraçando, porque nós vamos declarar agora juntos uma cobertura, uma proteção que nenhum olhar carregado de má intenção é capaz de te atravessar. Senhor, eu venho até Ti reconhecendo que existem olhares sobre mim, sobre a minha família, que não nasceram do amor. Existem palavras ditas contra mim que carregam veneno escondido debaixo de sorrisos. Eu não venho aqui para odiar quem me inveja. Eu venho aqui para te pedir que me cubras com um véu de proteção que nenhum mal querer seja capaz de romper. Me cobre com o Teu Espírito Santo, Senhor. Me cobre com a Tua luz, com a Tua bondade, com o Teu amor. Pai, eu entrego diante de Ti cada comentário torto que eu já recebi, entrego cada silêncio estranho que eu vivi quando deveria ter sido celebrado, entrego cada distância que apareceu no momento exato em que eu deveria ter sido acompanhado com alegria. Eu não guardo isso mais dentro de mim. Eu deposito isso agora aos Teus pés e peço que a Tua luz dissolva qualquer bloqueio espiritual que tenha nascido desses olhares carregados de inveja. Senhor, protege a minha casa, protege o meu trabalho, protege os meus filhos, o meu casamento, o meu marido ou a minha esposa, a minha saúde e os meus sonhos, de todo o olhar que deseje o meu mal enquanto finge desejar o bem. Que nenhuma palavra dita às escondidas tenha poder sobre a minha vida. Que nenhum pensamento de inveja alcance o que Tu separastes para mim, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que aquilo que é meu por bênção, Tua, ninguém tem o poder de tirar, Senhor. Eu declaro que a minha paz não depende da aprovação de quem me observa com maus olhos. Eu declaro que a minha prosperidade não será interrompida por quem não suporta me ver bem. Eu me cubro agora com o sangue de Cristo e eu te peço que todo olhar de inveja seja desviado, toda palavra maliciosa seja silenciada e todo plano escondido contra mim, contra a minha família, seja desfeito antes mesmo de se cumprir. Que se dissolva, Senhor. Senhor, dá-me também um coração limpo, que eu nunca seja instrumento de inveja contra ninguém, que eu saiba me alegrar verdadeiramente com o bem do outro, assim como eu peço que os outros se alegrem verdadeiramente com o meu, que eu possa ver a Tua bênção na vida das outras pessoas. Cura em mim qualquer resquício de comparação e ensina-me a viver satisfeito com o que Tu me confiastes. Cubra-me, Senhor, com a Tua proteção que não falha. Que a partir de hoje eu caminhe seguro, sabendo que o que vem de Ti, ninguém pode arrancar de mim. Amém, Senhor. Agora, eu preciso te fazer um alerta importante, porque existe um risco real depois de tudo que conversamos até aqui. O risco de você sair deste vídeo enxergando inveja em todo mundo, desconfiando de cada silêncio, suspeitando de cada amigo, de cada parente, de cada colega de trabalho. E isso eu preciso ser claro com você, não é discernimento espiritual, isso é medo disfarçado de espiritualidade. E o medo nunca veio de Deus. Discernir não é suspeitar de tudo. Discernir é ter paz mesmo diante do que você não entende completamente. Nem todo silêncio é inveja, nem toda distância é malícia. Às vezes as pessoas simplesmente estão vivendo as próprias lutas, os próprios cansaços, os próprios momentos difíceis, e isso não tem relação nenhuma com você. Se você passar a enxergar intenção maligna em cada gesto alheio, você vai adoecer a tua própria alma e vai se afastar exatamente das pessoas que Deus colocou ao seu lado para te sustentar. Então, ter um olhar de amor com o outro também. O verdadeiro discernimento
não pede que você viva de costas para o mundo, com o coração fechado e os olhos cheios de desconfiança. Ele pede o oposto. Pede que você viva de coração aberto, mas com os pés firmes na proteção que você declarou. Você não precisa investigar quem te inveja. Você não precisa confrontar, expor ou se afastar de todos ao seu redor por precaução. Você precisa apenas continuar entregando a Deus o que não está nas tuas mãos resolver e seguir vivendo com a liberdade de quem já está coberto. A oração, nunca esqueça disso, a oração é a melhor ferramenta que você tem, pois você vai conversar com a pessoa certa, que é Deus. Existe uma diferença enorme entre estar protegido e entre estar em guerra. Você não foi chamado para viver em estado de alerta constante, procurando inimigos em cada rosto que sorri para você. Você foi chamado para viver em paz, para viver no amor de Deus, sabendo que a proteção já foi selada e que Deus vê o que os olhos humanos não alcançam. Deixe que seja Ele a lidar com o que está escondido no coração do outro. A sua parte agora é simplesmente confiar, viver e seguir em frente sem carregar esse peso como se fosse trabalho seu resolver. Eu quero que você grave uma frase no fundo do seu coração agora, porque essa frase ela vai te sustentar em cada momento de dúvida que ainda vier na sua vida. O que é seu por bênção de Deus, ninguém tem o poder de tirar de você. Nem o olhar mais carregado de inveja, nem a palavra maliciosa dita pelas costas, nem o silêncio mais frio de quem deveria ter comemorado com você e não comemorou. Repare uma coisa, José não perdeu o seu chamado dentro do poço, não perdeu o seu propósito dentro de uma prisão egípcia. O que Deus tinha reservado para ele continuou reservado, mesmo quando tudo parecia perdido. Aquela sensação de acabou. Mesmo nesse momento, tudo continuou reservado para ele. Davi não perdeu a unção sobre a sua vida quando fugia nas cavernas, escondido do próprio rei que deveria estar protegendo ele. A unção estava selada antes da perseguição começar, e nenhuma perseguição foi capaz de apagar aquilo que Deus já tinha decidido. Isso significa que você pode descansar. Não precisa lutar para provar o seu valor para quem já decidiu não te enxergar com bondade. Não precisa se esforçar para conquistar a aprovação de quem se incomoda com seu crescimento. A sua bênção não depende do aplauso alheio. Ela já está selada por Deus e nenhuma inveja tem o poder de romper este selo. A única pessoa que a gente precisa agradar nessa vida é a Deus, vivendo uma vida que agrade a Ele. Nenhuma outra pessoa precisa ser agradada. Eu declaro sobre a sua vida agora que tudo que foi te dado por bênção permanece guardado. A sua casa permanece coberta, o seu trabalho permanece frutífero, os seus filhos permanecem sob a proteção do Altíssimo. O seu casamento permanece firme, os seus sonhos permanecem vivos. Nenhum olhar de inveja tem autoridade sobre o que Deus já assinou como seu. Você pode viver descansado, porque a batalha pela sua proteção já foi vencida antes mesmo de você perceber que precisava dela. Para selar este momento, com toda a força que a fé católica sempre nos confiou, nos tempos de maior necessidade, que quero te levar agora para um instante de silêncio, de entrega, seguindo de uma invocação que atravessa séculos protegendo os filhos de Deus contra todo o mal escondido. Respire fundo, devagar, deixe os barulhos lá fora, fique só você e Deus neste instante. Com os olhos fechados, tenta sentir a presença de Deus dentro do seu coração, da sua alma, no ambiente que você está agora. Você não precisa dizer nada, nem pensar nada. Apenas esteja presente.
Sinta o peso que você carregava se afrouxando aos poucos, porque a proteção que você buscou hoje, ela já está sendo selada sobre a sua vida, enquanto você simplesmente permanece aqui, nesse silêncio, nessa entrega. Senhor, eu descanso agora na certeza de que estou coberto por Ti. Eu descanso sabendo que nenhum olhar, nenhuma palavra escondida, nenhum coração que se incomoda com o meu bem tem poder sobre o que Tu decidistes para mim. Eu solto aqui qualquer peso que carreguei sem saber nomear e recebo a Tua paz que ultrapassa todo entendimento. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, eu peço a Tua cobertura agora sobre a minha vida. Defendei-me contra todo o olhar de inveja que se levante contra mim. Sê muralha entre a minha casa e qualquer má vontade escondida atrás de sorrisos. Sê escudo entre o meu trabalho e qualquer palavra que deseje o meu fracasso enquanto finge desejar o meu bem. Combate por mim naquilo que meus olhos não alcançam e desfaz todo o plano que nasça do coração de quem não suporta me ver abençoado. Que a Tua espada, a Tua luz, separe a minha vida de qualquer inveja e que a Tua proteção me acompanhe em cada passo, em cada conquista, em cada novo começo que Deus ainda vai me dar. Que a graça de Deus Pai, a presença de Jesus Cristo e a força do Espírito Santo permaneçam sobre a sua vida a partir de hoje, cobrindo você, sua casa e tudo que você ama, contra todo olhar que não venha do amor. Vá em paz, sabendo que está protegido. Se esta oração tocou seu coração, deixa aqui embaixo nos comentários a palavra Amém. Eu recebo a Tua proteção, Senhor. Se inscreva no nosso canal, pois assim o YouTube entende que esse conteúdo é bom e vai atingir mais pessoas que precisam da proteção de Deus também. E se puder, encaminhe este vídeo para alguém que você tem certeza no seu coração, que vem no seu coração agora, que está precisando dessa proteção de Deus. Assim nós caminhamos juntos na fé. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.